Agora a gente fala do POSMAT, o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais da Unesp, que está com inscrições abertas. Quem nos dá mais informações sobre os cursos de mestrado, de doutorado e também sobre o processo seletivo é o professor Luiz Scalvi, que é membro do conselho e ex-coordenador do programa. Professor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço, boa noite, agradeço a oportunidade de divulgar um pouco o nosso processo seletivo e também falar um pouco do nosso programa, Estou à disposição. Com certeza. Professor, o programa ele se concentra na área de ciência e tecnologia de materiais, Isso. O que de fato é investigado dentro dessa área? Bom, o que a gente investiga, são materiais de um modo geral, materiais que têm perspectiva científica e tecnológica, por exemplo, polímeros, materiais para eletrônica, por exemplo, semicondutores. Hoje em dia uma coisa que está bem alta também que são os materiais, são os biomateriais, que são, por exemplo, usados em implantes médicos, implantes dentários, nanomateriais, que são os materiais estudados numa escala de nano, que é uma coisa bem pequenininha, Então de modo geral são materiais com aplicações tecnológicas, daí o nome Ciência e Tecnologia de Materiais, Ou seja, com uma aplicação prática também. Sim, aplicação prática. Quer dizer, o nosso, assim como uma universidade, a gente investiga de um ponto de vista científico, Mas o interesse, de modo geral, é você conseguir novos materiais e aplicações desses materiais que possam ser usadas no setor produtivo, Essa que é a ideia. Nesse sentido, professor, o que vocês esperam dos próximos alunos que vão fazer parte do programa? Quais pesquisas, o que vocês almejam dentro do programa? Bom, o programa ele tem diversas linhas, Então, dependendo do interesse do aluno, ele vai certamente, ele vai se encaixar em alguma das linhas que a gente tem. A gente tem sobre caracterização, sobre polímeros, nanomateriais, biomateriais, materiais eletrônicos, fotônicos, inclusive materiais com resistência mecânica, tem alguma coisa também nessa linha. Então, assim, o que a gente espera é que os alunos tenham interesse, a grande maioria já tem uma certa formação que eles trazem da graduação, fazem iniciação científica, por exemplo, em alguma área, e o que a gente espera é que eles se encaixem dentro dessas áreas, porque as possibilidades são várias, tem muitas possibilidades de envolvimento desses alunos, E professor, o programa ele conta com uma estrutura multicampus, Como que ela funciona? Bom, na verdade a estrutura multicampus, ela foi constituída por razões históricas, Isso tem toda uma história, eu participei dessa história, faz bastante tempo que eu estou no programa, desde a fundação inclusive, mas o que havia na época era assim, a Unesp tinha interesse em abrir um programa nessa área, mas os vários campos que estavam interessados, não havia, vamos dizer, gente suficiente para abrir. Então foi montada já historicamente, já na fundação, uma estrutura com docentes de diversos campos, E aí esses docentes tinham um peso bastante grande, pessoas muito produtivas, E com isso a gente conseguiu abrir um programa já com mestrado e doutorado logo na abertura, O que era muito raro, Em geral você abre o mestrado primeiro, depois você abre o doutorado, E depois disso o programa galgou degraus ao longo de todos os processos avaliativos, e passou inicialmente você começa com 3, depois você passou para 4, para 5, para 6, e nessa última avaliação a gente manteve o 6. O 6 é quase a nota máxima, que seria 7, a gente manteve, eu era coordenador, claro, todo mundo quer sempre subir, Mas acho que o 6 foi uma parada, vamos dizer, nessa escala, acho que foi bom para a gente avaliar, E a gente viu que realmente tem algumas falhas, mas que são poucas, Na verdade, a gente está bem próximo do 7, que é o que a gente espera no próximo processo avaliativo aí da CAPES, Então são professores de diferentes unidades que compõem o programa? São professores de diferentes unidades. Existe uma colaboração bastante intensa, porque assim, existe um processo dinâmico, dos professores que participam, que são credenciados no programa. Então, para que você se mantenha no programa, você tem que ter uma produtividade científica alta. E essa produtividade científica ela é mantida também, em boa parte, graças às colaborações
entre os diversos campos e que envolve alunos. Uma coisa bem interessante é que, assim, uma coisa que é bastante interessante, que conta bastante ponto, né, na questão avaliativa da pós-graduação, é o aluno que participa nas produções científicas, nos artigos, né? E a nossa nota é uma das mais altas do Brasil inteiro, né? No sentido que os alunos são efetivamente envolvidos, ou seja, eles participam dos artigos, né? Quer dizer, não é coisa que é feita por um professor, os alunos estão totalmente inseridos na pesquisa que se faz, né, no nosso programa. E professor, nesse sentido, né, para quem está querendo ingressar, como são os processos seletivos para o mestrado e para o doutorado? Tá. Esse ano vai ser uma coisa totalmente nova, né? Então eu não vou falar para você assim, assado, vamos esperar para ver. Porque o que acontece é que a gente sempre teve uma prova, né? E essa prova era uma prova em Ciência dos Materiais, que é um curso de graduação, que é dado em alguns cursos, né? Algumas formações, por exemplo, em Física tem alguma coisa, em Engenharia, certamente Engenharia de Materiais. E aí tinha uma prova, e essa prova fazia a primeira seleção, então muita gente já era barrada nessa primeira seleção. Sempre teve, vamos dizer, pessoas que concordavam, outros que discordavam desse processo. Dessa vez nós vamos tentar sem essa prova, ou seja, isso vai ser um processo seletivo onde o aluno, basicamente o que ele precisa é montar um projeto, e para isso é muito interessante que ele contacte um professor antes, né? Converse com o professor, monta um projeto e ele vai ser arguido, né, sobre esse processo, né? Esse projeto que ele montou, né? Então, com isso, a gente está abrindo bastante o leque no sentido da formação. Antes, basicamente, quem mantinha o programa era pessoal oriundo de Química, de Física, algumas de Engenharia, bem poucos. Agora a gente vai poder aceitar todas as engenharias, pessoal de Biologia, pessoal de Odontologia, já tem uma interação bastante grande aqui com o pessoal da USP, né? No sentido de que, como não tem mais essa prova, né? Essa prova de ingresso, a gente possa ampliar também o leque de pesquisas, né, e o leque da formação dos alunos que possam ingressar no programa. Bom, então lembrando, as inscrições para o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais terminam no próximo dia 9. Outras informações e o formulário de inscrição você também encontra no site da Faculdade de Ciências, na aba Ensino, em seguida pós-graduação. Professor, eu agradeço a sua presença aqui hoje e todas essas informações. E eu que agradeço e esperamos que muitos alunos possam participar do nosso processo aí e ampliar as pesquisas, né, no nosso campus. Com certeza. Obrigada, professor.